Olá, chicos, que tal? Hoje nós vamos continuar o estudo de gramática, tá? Aqui em língua espanhola. É um conteúdo bem simples, tá? E depois vai ter uma atividade proposta para que vocês exercitem isso, ok? Bom, então é la formación del femenino de los sustantivos, tá? Então, como é que eu formo o feminino, gênero feminino dos substantivos? Lembrando que os substantivos é uma classe de palavra que nomeia os seres, tá? Então, a regra geral é a seguinte: nomes terminados em. Então, a gente vai ver uma regra geral, tá? E depois vai ver umas exceções a essas regras. Então, a primeira que a gente vai ver aqui são as palavras terminadas em vogal, tá? Então, cambia por A. Então, você muda, troca por A. Então, tem aqui os exemplos. Alumno, alumna. Então, você percebe aí que ele terminou em O. Eu apenas troquei por um A e ficou no feminino. Muñeco, a mesma coisa, termina na vogal O. Eu troco por um A e fica muñeca. Chico, mesma coisa, terminada em O. Eu troco por um A, fica chica. Então, vamos lá, leitura. Alumno, alumna, muñeco, muñeca, chico, chica, tá? E agora no caso das consonantes, tá? Se lhes agrega uma A. Então, em espanhol você fala acrescentar, agregar ou añadir, tá? Então, você vai acrescentar aqui um A no final da palavra e fica no feminino. Então, temos professor, professora, doutor, doutora, tá? Então, o professor aqui acabou em R, eu coloquei um A, ficou no feminino. Professora, doutor, da mesma forma, tá? Próximo caso aqui, formas irregulares. Lembra que eu falei que aquela primeira lá era a regra geral? Então, geralmente vai ser daquela forma, porém, tem umas exceções, que são as terminações em essa, issa, ina e tri, tá? Aqui o exemplo, barón, termina em N, vai ficar baronessa. Poeta, vai ficar poetisa. Galho, galina. Actor, atriz. Então, você percebe aqui que nesses casos, você vai acrescentar aqui esse sufixo issa, issa, ina e tris, para que o substantivo ele passe para o feminino, ok? E temos aqui também alguns femininos são extremamente irregulares. Então, você percebe aqui que ele não vai seguir nem aquela primeira regra que eu falei e nem essa. Então, ele é totalmente irregular. Por exemplo, o feminino ele não vai ter nada a ver com o masculino na sua forma de escrever, tá? Nós temos aqui caballero, feminino, dama. Caballero, amazona. Caballo, yegua. Macho, hembra. Touro ou buey, vaca. Carneiro, oveja. Então você percebeu aqui que o que ocorreu não foi apenas uma troca ou acréscimo de uma letra, mudou completamente a grafia da palavra, tá? Seguimos. Substantivos comunes de dos. Então você vai ter apenas um substantivo para os dois gêneros. Aí, como você vai saber de qual gênero está falando, você vai observar o artigo, tá? Então, uma forma para ambos os gêneros, ou seja, masculino e feminino. Su distinción es hecha mediante o artículo ou adjetivo. Então, você vai perceber o artigo que vem antes ou você vai observar o adjetivo, a qualidade. Temos aqui o exemplo, el atleta, la atleta. El joven, la joven. Substantivos epicenos, o que são isso? É uma forma genérica para ambos os sexos. Então, temos aqui o exemplo, la hormiga macho, la hormiga hembra. Então, hormiga macho, formiga macho e formiga fêmea, hormiga hembra. Outro exemplo, el cuervo macho, el cuervo hembra, tá? Então, a gente chama esse tipo de substantivo de epicenos, ok?
E para encerrar, eu trago aqui para vocês, apontando o resumo do quadro do que a gente já viu, e nessas observações aqui, que elas são bem importantes também, tá? E diz o seguinte: os nombres acabados em ARE, A, J, E, ou em espanhol, A, J, E, sempre são masculinos. Então, o exemplo que ele dá aqui é el viaje. Então, você percebe que el viaje aqui ele já vai mudar de gênero, porque viagem em português é feminino, a viagem, e em espanhol é masculino, porque terminou em ARE, A-J-E, então ela vai ser, a palavra vai ser masculino, tá? Outro exemplo, umbre, sempre é femininos, então acabou em umbre, vai ser sempre feminino. La legumbre, outro caso aqui, que em português a gente fala o legume, em espanhol vai ser la legumbre, tá? São dos masculinos. Dias da semana, então os dias da semana todos eles são masculinos, ao contrário do português que a gente fala a segunda, a terça, a quarta, em espanhol todos eles são masculinos. Então, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Então, feminino, as letras do alfabeto, a gente já estudou no começo do ano, né? Em espanhol todas as letras do alfabeto são femininas. Em português a gente fala o A, o B, o C, o D. Em espanhol, la A, la B, la C. E por último, los nombres de los árboles son generalmente masculinos. Exemplo, el naranjo. Então, geralmente o nome das árvores também elas são masculinas, tá? É um conteúdo bem simples, então eu vou deixar aqui a proposta da atividade para vocês. Um grande abraço.